Espiritualidade e prosperidade é o nosso tema de hoje. Muito se fala, sabemos que pode ser um pouquinho polêmico, mas com certeza não pode faltar aqui, nesse dia de hoje, falarmos sobre o que é espiritualidade. E hoje está comigo aqui a Malu. E a Malu, que está também compartilhando desse tema. Nós temos muitas pautas, mas hoje nós vamos começar perguntando: o que é espiritualidade para você, Malu? Se formos falar da base, de uma maneira simples ou complexa, fique à vontade. O que você entende por espiritualidade? Eu vou falar de maneira simples. Por quê? O que eu entendo de espiritualidade? Quando eu criei esse quadro, Espiritualidade e Prosperidade, era justamente porque eu não sabia o que era espiritualidade. Eu achava que espiritualidade, quando você fala para um leigo, espiritualidade, o que remete ao quê? Ao espiritismo, né? A palavra espiritismo. E aí, quando eu comecei a pesquisar e a estudar mais sobre a espiritualidade, já tem uns 2 anos que eu venho estudando sobre a espiritualidade, e eu vi que não tem nada a ver com religião, nada, absolutamente nada a ver com religião. Então, hoje eu entendo que espiritualidade, primeira coisa, você está conectado com o seu Deus, com Deus maior, né? com o divino. Eu vejo assim, hoje para mim espiritualidade é eu estar conectada com Deus, né? Cada um tem a sua religião, a sua forma de pensar. Aí, mas depois que eu estudei, eu vejo assim que você está em harmonia em sua casa, você está em harmonia no seu bairro, na sua comunidade, você está em harmonia com o seu coração. Nós estamos falando ali de espiritualidade. Quando você está em harmonia com o universo, você está falando de espiritualidade. Em harmonia consigo mesmo, você está falando de espiritualidade. Eu acho que a maior prova de espiritualidade é quando nós estamos em harmonia, em paz, né? Em paz, aquela paz verdadeira, aquela coisa que parece que nada pode nos atingir. É a força divina que está nos protegendo. Bem colocado. Eu entendo como espiritualidade, e já tive uma época que estava com essa dúvida sobre o que era espiritualidade, e até pulei ali na questão de espiritual, né, espiritualismo, mas a palavra na sua essência, ela traz a grande busca de todo ser humano. Por que nós estamos aqui? Eu quero me conectar, porque nós somos feitos, depois de muitos estudos, de corpo, alma e espírito. Então, tudo que conecta, independente de religião, né? Nós sabemos que as pessoas que meditam, elas se conectam de alguma forma com um terceiro plano, né? Então, nós vivemos nesse plano aqui. E as pessoas espirituais, não falando de religião, mas as que creem no Espírito Santo, que creem em Jesus, elas buscam a ligação e de uma certa forma, busca a paz. Então, a espiritualidade não está ligada à religião, como você disse, mas está ligada a me conectar, ao sentido de viver e ao que me traz alegria, ao que me traz paz. E aí, então, a gente tem que cuidar das emoções, e as emoções são baseadas a partir do seu espírito. Por isso falar, a pessoa está com paz de espírito, né? Ela está com uma paz, o espírito dela está leve, alegre, está com semblante. E isso naturalmente influencia em todas as áreas que você vai viver. Eu descobri que nós temos 11 áreas da vida. Até eu entender disso, eu achava que era família e trabalho. E não é. Então, a questão espiritual, ela impacta fortemente, né, em todas as áreas. Se você vai para fazer uma ação, eu vou ir para o mercado, mas eu já vou estressado, vai acontecer coisas ruins no meio do caminho. Então, a espiritualidade, a prosperidade, ela está relacionada a
todo o seu ser, tudo que envolve, tudo que você emana, quando tu emana, o teu espírito conecta com pessoas. Então, é muito forte esse tema, é muito especial. Eu consegui elevar o meu espírito com muitas ações, muito entendimento, muito estudo e muita reflexão. Reflexão. Né? Então, e com testemunhos de pessoas. E eu falava, nossa, se ela pode, eu também posso. Eu também quero viver essa graça, né? Então, a espiritualidade, para você, Malu, tá ligada com a prosperidade, por quê? Então, você falando assim de reflexão, quem me conheceu antes, meu Deus, eu não me reconheço hoje, porque eu era extremamente nervosa. Nossa, as pessoas falavam, eu já rebatia. Depois que eu comecei a estudar sobre a espiritualidade, olha como tudo muda na nossa vida, quando você começa a ter um entendimento melhor do que é o universo e esse ser que Sim. nos comanda, né? Porque, assim, eu comecei a entender, eu leio muito, então eu pesquiso muito sobre religiões, eu sou católica, mas eu estudo muito budismo, eu estudo muito shintoísmo, estudo espiritismo, eu estudo para entender a espiritualidade. E o que eu percebo? Que tudo, igual você falou, tudo está conectado, tudo nos leva à harmonia. Então, espiritualidade hoje eu entendo que está em harmonia em todos os quadros da vida. Então, assim, você acaba... É como um sistema, né? Sim, é um ecossistema, né? Como um sistema de um computador. Se uma coisa está falha, se uma coisa está falha, prejudica a outra. E você que está aí nos assistindo, o que você entende sobre espiritualidade? Comenta aqui para nós. Vai escrevendo, porque nós estamos também curiosos para saber qual é o grau de espiritualidade que você acredita que você esteja, né? Como a Malu disse, eu estudei muito. Tem pessoas que estão aqui que nunca ouviram falar e nunca pararam para pensar do que é espiritualidade. E agora você falou uma coisa sobre mudança. Nós, quando nascemos, Deus, né, coloca o sopro da vida e Ele faz uma promessa para nós, que nós sejamos, que nós vamos ter vida e vida em abundância. E a abundância, ela vem de tudo, de alegria, de paz, e tudo aquilo que é contra vem muito de situações que nós vivemos, que aquilo causou uma certa ferida e a gente automaticamente cria um bloqueio. Por isso que a espiritualidade é bom, porque ela vai trazer uma reforma na sua forma de viver a vida. Então, uma palavra que a gente falou muito é a questão da gratidão. Será que se eu te perguntar agora, me traga 50 motivos de gratidão rapidinho, você consegue trazer? Eu não conseguia fazer isso há um tempo atrás. Eu não tinha essa facilidade de dizer, eu sou grata pela minha vida, sou grata pela minha família, sou grata pelo meu esposo, pela vida, pelo jeito que eu cresci, eu sou grata pela escola, pela minha igreja, pela minha cidade, eu sou grata... Nossa, isso traz uma paz de espírito, de você ver a abundância que você tem só pelo simples fato de você acordar e viver. E isso a gente só entende quando a gente começa a estudar, porque minha massa, meu corpo, a gente não pode ser instintivo, né? Como você disse, brigava e já... A gente entende que as coisas são diferentes. Então, o espiritual, ele traz uma fortaleza e não é da noite para o dia, né? Não. Você vai recebendo sinais, você vai tendo entendimento, você vai fazendo meditação, você vai entrando para o teu quarto secreto, vai se conhecendo, vai entendendo como as tuas ações podem causar reações. Então, a partir dali, você vai se tornando uma pessoa mais amável, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais fácil de conviver, as pessoas vão querer ficar perto de você. As coisas vão fluir, vai aparecer situações, que o pessoal fala que é sorte, não é sorte, você flui, você colhe aquilo que você joga para o espaço. Então, quando você começa o teu dia já agradecendo, já é uma espiritualidade, porque Deus diz, né, a gente ser grato por tudo, e por tudo, até no momento de dificuldade, e aí entra o seu espírito forte. Nossa, Eva, mas está difícil, está pesado.
Sim. E o que você está plantando? Porque acorda reclamando, já deu errado, furou o pneu, já reclama e já sai chutando a porta e já buzina para o outro e já xinga. Isso é teu espírito fluindo e bloqueando as bênçãos que você tem para a vida. Então, quando você disse isso, de bloquear, com certeza teve pessoas que aqui já passou por isso. E a gente entende que quando a gente põe o espírito primeiro, as coisas começam a fluir diferente. Faz sentido isso para você? Foi assim para você também? Vou responder a pergunta que você me fez antes, eu acabei desviando da pergunta. Você falou como a espiritualidade ela está ligada à prosperidade. Você me fez uma pergunta, você acabou de responder toda como a espiritualidade está ligada à prosperidade. Espiritualidade começa com o autoconhecimento. Eu volto a dizer, quem me escuta sempre, minhas lives, minhas palestras, eu estou sempre dizendo isso. O autoconhecimento é a chave que abre todas as portas. Não é algumas portas, não, todas as portas. Porque quando você se conhece, você faz essa pergunta, isso que eu estou fazendo é de agrado a Deus, como que Deus está vendo isso, né? E aí você começa, o que eu faço ao outro, coloca no lugar do outro. Quando você tem uma espiritualidade forte, trabalhada, né, com muito estudo, você consegue se colocar no lugar do outro. Quando você consegue se colocar no outro, você começa a perceber os seus erros. Quando você consegue colocar no lugar do outro, você começa a ser amado pelas pessoas. Quando você começa a ser amado, energias boas vêm para você e as coisas começam a fluir. Então, olha como há um elo invisível entre a espiritualidade e a prosperidade. Eu vejo tantas pessoas falando assim, ai meu Deus, acho que eu joguei pedra na cruz. Não, meu bem, você não jogou pedra na cruz, você está jogando pedra em você mesmo. Porque onde você está errando? O que eu estou fazendo de errado? Você falou aí do universo, né? Eu costumo dizer que nossa vida é como um espelho. O espelho, tudo que você faz, ele bate nesse espelho. Quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem refletida. Então, quando você faz algo de bom, ele bate no espelho e volta para você. Quando você faz algo de ruim, ele bate no espelho e volta para você. Então, esse elo entre espiritualidade e prosperidade, ele é muito forte. As pessoas que não conseguiram ainda crescer na vida, não conseguem sair de onde ele está, a quebrar essas barreiras, é porque ainda não explorou o potencial da espiritualidade para unir esse elo. É como se esse elo tivesse quebrado. Então, para que ele una, invisivelmente se você começar a pesquisar, a estudar, a mudar o seu jeito de ser, de pensar, independente da idade, independente da religião, independente de tudo. Você, quando começa a pesquisar sobre a espiritualidade, você começa a mudar automaticamente. E aí, quando você muda, esse elo vai fortalecendo e você vai crescendo e de repente sua vida transforma. E o grande interessante que você trouxe aí é a questão de você fazer, né? Eu escuto muitas pessoas, e eu até era assim, não tenho tempo, eu não consigo, não dá, eu acordo cansado, já acordo atrasado, já acordo... Então, é reservar esse tempo, independente da idade. Nós estamos com um programa que é 50 a mais, né? E eu tenho clientes, muitas pessoas que eu converso, e eu vejo que alguns fazem essa virada de chave aí com uns 45, 50 anos. E aí eles pensam, se eu tivesse feito isso lá atrás. Porque quando a gente vem da base com essa espiritualidade fortalecida, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente diz que eu sou filha amada, será que, igual você disse, a minha ação que eu estou fazendo representa o que eu quero ser? O que eu estou tomando de atitude é realmente a pessoa que eu quero ser? Isso é muito sério. Então,
Em que momento que a gente afina essa espiritualidade? Todo dia. Não toma banho todo dia? Não come todo dia? A gente cuida do corpo, cuida do carro, então cuide da sua espiritualidade. Traga momentos, pesquise pessoas, né? Esteja aqui com a gente vai estar sempre falando sobre isso. Não leia livros, esteja num lugar de pessoas que vão trazer testemunhos, boas energias, palavras que vão te dizer, olha, não fala isso não, isso aí pode te prejudicar, cuida com o que você está fazendo, olha essa atitude, não pegue raiva dessa pessoa, né? A gente precisa trazer esse meio, ecossistema que você disse, para a gente poder encontrar espiritualidade. Então, são todos os dias. E eu, com 40 anos, né, eu tenho buscado cada vez mais me fortalecer. E era muito difícil para mim. E eu penso, se eu tivesse vivido isso há anos atrás, mas Deus preparou agora, eu estou aqui falando sobre isso, era uma pessoa improvável e foi indicada para estar aqui. Então, 50 anos, 60, 20, 30, é o tempo certo para você correr. O momento é agora. Agora. Isso, é agora. O momento é agora. A consciência que você trouxe, a gente ter consciência. É o primeiro passo para buscar a espiritualidade. A gente é feito de corpo, alma e espírito. Então, como você está cuidando do teu corpo? Como você está cuidando das emoções? Psicólogo é bom? Muito bom. Realmente o psicólogo ele faz a diferença quando a gente não tem o espírito fortalecido. Mas quando a gente começa a trabalhar o espírito, as respostas vêm. Vem rápido. Vem rápido, você fala, nossa, isso agora já não me machuca mais, isso é o que eu quero fazer, eu quero dar um presente para essa pessoa, eu quero amar essa pessoa, eu sou mais transbordando, dou mais do que recebo. A espiritualidade nesse ponto, você vai conectando. Por transbordar. Verdade, Eva. Nossa, você falou tanta coisa. Nós não preparamos nada, porque eu convidei a Eva, falei, quer fazer um programa comigo de espiritualidade e prosperidade? Ela falou, eu topo. Eu falei, não preparei nada. Eu falei, mas vamos falar sobre espiritualidade do nosso modo, não precisa falar de livros nem nada, vamos falar do nosso modo. E aí a conversa vai fluindo, a gente vai lembrando. Você falou aí de ser e ter. Sabe o que eu acho o maior problema? Eu estou falando isso porque eu já passei por isso, né? O maior problema do ser humano de não ter é porque ele quer ter antes de ser. Nossa, isso é muito forte. E é o contrário. Se você quer ter algo, você precisa ser primeiro, tá? Antes de fazer também, né? Primeiro ser, ter e fazer, né? Aí, outra coisa que na sua fala que me chamou muita atenção foi assim, eu falei para você hoje, eu não sou muito de ler a Bíblia, mas eu escuto as pregações e eu presto muita atenção. Quando eu vou na igreja, eu não olho para os lados, eu presto atenção nas pregações. E aí a gente vê quantas vezes na Bíblia está escrito eu sou. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou a porta que não se pode fechar. São várias, centenas de vezes que fala isso. Não sou eu tenho, né? Não fala eu tenho, eu sou. Né? Então preste atenção eu faço, nisso. Né? É verdade. E aí... Depois que eu comecei a prestar atenção sobre isso aí, eu montei até uma palestra sobre isso, porque, gente, como nós não pensamos nisto? Eu sou. Jesus não falou assim, meu nome é Jesus. Não, ele nunca disse. Ele falou, eu sou a verdade e a vida. Eu sou a porta que não pode fechar. Eu sou o caminho, né? Então, eu sou. E aí, você pode dizer... Quem eu sou? Começa aí a sua espiritualidade. Quem eu sou? Falamos do autoconhecimento, né? Quem eu sou? Quando você deixa o mundo externo e volta para o seu mundo interior, o seu eu interior, e começa a fazer essa pergunta, quem eu sou? Aí você culpa o governo, você culpa a mãe, você culpa o pai, você culpa os vizinhos, você culpa os colegas de trabalho. E você? Se já se perguntou quem você é, aí você vai descobrir que você é a pessoa que precisa mudar. Olha que interessante. Quando te pedem para você se apresentar, como você se apresenta? Eu sou um médico, eu sou advogado. A gente faz um pitch de venda. Faz um pitch de venda. Eu sou. Não é o que você faz. É o que você é. É o que você é. Muito bom isso. Não é? Porque muito quando bom. eu te pergunto assim, eu vejo que as pessoas estranham quando me perguntam assim, se apresentar. Eu sou mãe,
eu sou empresária, eu sou filha de Deus, eu sou carinhosa, eu sou querida. O que você é? Eu sou generosa. Aí a pessoa é estranha, né? Não, você é o que você é, não é o que você faz. E não é o que você tem. E isso é muito forte, porque se for ver como um triângulo, a base maior é o que você é. Eu sou. E depois o que eu faço. E depois o que eu tenho. E as pessoas acham que é o contrário. E não é as pessoas, não. Eu também achava que era o contrário. Porque uma marca não te define. É lógico, ela te coloca numa posição. E não estamos falando disso. Nós estamos falando de espírito. Então, o que vai te definir como pessoa, e é onde eu venho buscado muito ser, mais do que ter, e mais do que fazer. Porque fazer também, as pessoas têm a máquina de fazer. Querem ser amados porque fazem. E o espiritualidade, você falou de mudar, eu era um trator. As pessoas costumavam me chamar de trator, porque eu atropelava e eu já ia. Então, quando eu comecei a entender que a gente precisa amar o próximo, respeitar o tempo do próximo, as coisas começaram a fluir diferente. Eu tenho paz, eu falo assim, eu consegui tirar, eu já falei sobre isso em outro programa, numa fala, que eu consegui tirar férias, licença maternidade, que é uma coisa que eu não conseguia ver no trabalho, porque eu comecei a construir a minha equipe, a prosperidade veio de uma outra forma, as coisas começaram a abrir portas. Então, se você está aí hoje pensando sobre espiritualidade, é muito amplo mesmo o assunto, a gente poderia passar horas falando, mas a grande questão é o quanto tempo você tem dedicado e atenção à espiritualidade. É a pergunta que a gente quer fazer nesse início desse programa. Qual o tempo que você tem colocado? E você sabe quem você é realmente, se te perguntar como com a parte espiritual, né? Fica essa questão. Sim. Aí. Eu não sei se você é coach, nós conhecemos há pouco tempo. Não, sou coach. Então, eu sou coach e toda vez que eu vou atender alguém, toda vez não, quase sempre que eu vou dar a mentoria, eu começo a analisar a empresa, né? E depois eu vejo que o problema não está na empresa, está no dono. Aí eu aplico a roda da vida, Sim. né? Muitas vezes nós temos Nós podemos falar sobre a roda da vida um programa inteiro. Um programa inteiro. Então nós temos duas ferramentas, mas hoje nós só temos 7 minutos. Então nós temos 2 ferramentas ótimas no coaching, no coaching, que é a roda da vida e a roda das competências, né? Mas a roda da vida nada mais é do que você analisar a sua vida como um todo. E é tão engraçado que quando chega na parte da análise da vida, família, espiritual e lazer, o empresário tem queda. Ali está no 2, 1, 2, e aí a gente começa a trabalhar esses família, espiritual e lazer, e a empresa dele começa a crescer. Olha como a espiritualidade está ligada à prosperidade. Mas hoje nosso tempo está bem curto, né? Só 30 minutos que passa muito rápido. Muito rápido. É muito gostoso falar sobre espiritualidade. Mas na próxima quarta-feira eu estarei aqui falando com o pastor sobre espiritualidade e depois nós voltamos dando continuidade a esse papo legal de espiritualidade e prosperidade. Então, todos os domingos, eu costumo dizer que é domingo com alma, Uau. Porque nós estaremos aqui falando de 2 coisas importantíssimas na nossa vida, a espiritualidade e a prosperidade, porque se você não tem espiritualidade, você não vive bem, se você não prospera, você também não vive bem, não é? E a prosperidade, nós falamos sobre a palavra espiritualidade, a palavra prosperidade, muitas pessoas só ligam ao dinheiro, aos bens materiais. E a prosperidade só é validada quando todas as áreas da sua vida estão conectadas. Eu conheço pessoas ricas que não têm prosperidade, porque elas não têm família, elas não têm paz, elas não têm lazer, elas não têm vida. Não adianta só ter dinheiro, que o dinheiro não traz a felicidade. O dinheiro não traz a paz, ela facilita, ela é uma facilitadora, mas se você não tem um espírito forte, você não é rico, você não é. Tem pessoas que
Só tem dinheiro. Só tem dinheiro. É tão pobre, dinheiro tão é muito pobre. bom, Tem, nós costumamos dizer assim, nossa, tem pessoas que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? É verdade, então, tem esse ditado. Né, tem esse ditado. Mas então, Eva, vamos nos despedir e fazer uma chamada para o próximo programa. O que você quer deixar para os nossos... Eu quero dizer, né, que eu sou uma filha amada de Deus mesmo, estou muito feliz, eu não me apresentei, eu sou Eva Amaral Barbieri, hoje estou aqui com a alegria falando sobre espiritualidade, foi o que me transformou, eu tenho muita alegria de poder estar aqui falando com você sobre isso, quero agradecer o espaço, dizer para você que nós estamos esperando você no próximo programa, com certeza. A gente quer saber o que você tem de curiosidade, o que você tem para contribuir também, sugestões de próximas pautas e dúvidas, né? Dúvidas, com certeza. E a gente se alegra de estar aqui. Então, eu sou mãe, realmente eu tenho um bebê de 1 ano, o Mateu, sou empresária do ramo pet, né? Eu tenho a Um Dog Pet Club, que é um lugar de amor, com certeza, e sou serva do Senhor, então eu busco sempre trazer conexões com almas que fazem a diferença. Então, com certeza, é uma alegria estar aqui, contribuindo, conversando com você, que é uma pessoa também super 10, que eu estou te conhecendo melhor, estou muito feliz de começar essa nova amizade com você. Eu agradeço muito por você ter aceito o meu convite e eu acho que nós vamos ajudar muitas pessoas com esse programa, muitas pessoas. E quem sou eu? Eu sou Malu, eu sou alegria em pessoa, eu sou quase que uma vovó louca, que apaixonada por trabalho, pela vida, por ajudar pessoas. Eu amo ajudar pessoas. Eu criei recentemente o Envolve 50+, que é um projeto com foco nas pessoas 50 anos, homens e mulheres, para não ter uma vida ociosa, né, parada, para terem alegria, mas tudo que nós falamos aqui não é só para os 50, é para todos, porque espiritualidade e prosperidade é o que todos nós queremos, independente da idade. Então, fique conosco, curta nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, TikTok, todas as redes sociais. Os links estão aqui embaixo, tanto do Envolve 50+, como o meu pessoal e como o da nossa parceira Eva. Pessoal, então estamos ao fim deste programa. Espero que tenha contribuído com você. Nós queremos te ver aqui no próximo programa. Aos domingos estaremos aqui. Nós estaremos abertos também a bater papo pelas nossas redes particulares. Você está aberto, é muito bem-vindo. Compartilhe com alguém que também precisa afinar a sua espiritualidade. Nós estamos começando uma jornada e esse é só o primeiro passo. Nos vemos nos próximos episódios. Até mais!